Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Pessoal, ontem, obviamente, todo mundo foi pego de surpresa com uma bomba aí no quesito jurídico ali envolvendo o Vasco da Gama. E o que seria essa bomba? O Vasco entrou em um acordo ali com a ACAP. O que é a ACAP? A ACAP é um dos credores lá que está no comando das ações da 777, ou seja, pode haver uma nova revenda aí no Vasco da Gama? Esse é o questionamento. E eu, apesar de não dominar esse assunto, porque tem partes jurídicas, eu sempre falo isso aqui, eu até evito falar sobre isso no meu canal, porém eu tenho que vir aqui, dar minhas considerações, falar o que eu penso sobre essa possível revenda do Vasco da Gama aí, porque isso aqui obviamente é um canal de torcedor, é um canal de cobrança também, e eu não posso deixar de falar sobre isso aqui. Beleza? Então peço para vocês, botem atenção nesse vídeo se você quiser entender mais ou menos o que está rolando. E peço para vocês também, deixa seu like aqui, é rapidinho, isso ajuda demais o nosso conteúdo chegar para mais pessoas. Se inscreve também se estiver caindo de paraquedas por aqui, tá? Tem vários vídeos aí, se você assistir algum e gostar, faça parte da nossa família, vamos jogar Vascão, beleza? Então, bora pro vídeo. Então pessoal, fiz a introdução ali, mas o que acontece? Para a gente começar esse vídeo aqui é importante botar atenção no que? Eu quero frisar para vocês aqui que eu não estou defendendo venda do Vasco e também não estou sendo contra quem acredita que o Vasco tem que ser vendido. O assunto aqui não é esse. O assunto aqui, por exemplo, é tentar explicar para vocês, pelo menos de forma rasa aqui, o que está rolando e trazer alguns questionamentos aqui. Beleza? Então estou deixando isso claro aqui, porque tem muitas pessoas que acham que você está defendendo um lado ou o outro. Enfim, não é isso que eu quero passar nesse vídeo aqui. Eu vou ler para vocês a nota que o Vasco da Gama publicou no seu Twitter, lá no seu X, né? Falando sobre isso aqui. Tá aqui, ó. A diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama, no seu compromisso com a transparência e com a defesa do clube, informa que as conversas com a ACAP, atual mandatária da 777 Partners, avançam no sentido da colaboração para que os interesses vascaínos sejam atendidos. Para isso, a ação em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deverá ser suspensa em comum acordo entre as partes por 90 dias. Tal medida visa dar ainda mais estabilidade e tranquilidade para a Vasco SAF, tanto para as suas operações diárias, como para a perspectiva de um futuro à altura da história vascaína. Ou seja, foram lá, suspenderam essa questão aí por 90 dias da ação que estava ali que o Vasco botou. Essa questão de liminar e tudo mais. E aí, rapidamente, já criou-se um burburinho aí sobre se o Vasco vai ser vendido ou não vai ser vendido. Pessoal, uma coisa que a gente precisa entender, e eu sempre fiz questão de passar isso para vocês aqui, é que o Pedrinho entrou falando que o Vasco nunca mais voltaria a ser associativo. Isso já é um indicativo de que ele entrou, obviamente, com a ideia de manter o Vasco sendo uma SAF. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, porque a gente, como vascaíno, pode não aceitar uma futura venda, e eu até concordo com quem acha que o Vasco deveria voltar para o associativo. Só que não vai voltar porque o presidente que está lá falou que não vai voltar. Ou seja, ele já deu o indicativo de que vai revender o Vasco da Gama. E aí os passos que foram tomados foram o seguinte, tá, tirou a 777, mas a 777 ela tem muitos processos jurídicos lá nos Estados Unidos. As coisas com a 777 não giram só em torno do Vasco. O Vasco é uma ponta de um iceberg. Por que a gente só fala do Vasco? Porque a gente é vascaíno e o Vasco está aqui no Brasil. Mas lá fora tem muitos credores da 777, por exemplo, querendo receber o seu dinheiro, por exemplo. O dinheiro que a 777 deve para a turma lá. E a ACAP, por exemplo, ela não é o único credor da 777. E aí eu pergunto para vocês, se a ACAP não é o único credor, como que o Vasco vai ser vendido? Como que os 31%, tá? Quando eu falo Vasco, mas é os 31% da SAF do Vasco que detém aí a 777. Como que isso vai ser vendido se a ACAP não é o único a receber?
E ficam muitas pessoas falando aí, é 600 e poucos milhões que a ACAP quer. Mas eu te pergunto, 600 e poucos milhões, obviamente, é praticamente o dobro do que eles colocaram aqui, a 777 colocou aqui no Vasco da Gama. Mas a ACAP, pessoal, não vai receber esse dinheiro sozinha. Então a ACAP vai ter que entrar em comum acordo com os caras lá que a 777 ainda está devendo, que está na justiça. E como é que vai fazer isso? Os outros credores vão aceitar o Vasco, os 31% ser revendido? Vão entrar em acordo? Então, judicialmente, tem uma ação tramitando lá que faz com que o Vasco, por exemplo, por enquanto não possa ser vendido esses 31%. Não é ACAP e Vasco da Gama e associativo. É ACAP, todos os credores e Vasco da Gama. Porque a gente fala em questão de penhora. A 777 faliu, não tem dinheiro. E aí a 777 falindo, ela faliu porque deve muitas pessoas lá, muitas empresas lá. E ela devendo muitas empresas lá, como que é só a ACAP que vai receber? Esse é um questionamento que eu faço. Um outro questionamento que eu faço. O medo do vascaíno, e eu vi várias lives ontem, vi live do Laureano, que sempre fala sobre isso. O medo do vascaíno, por exemplo, é a ACAP estar macomunada com alguém da 777 para poder comprar o Vasco. Só que a 777 não tem dinheiro. Pô. E as pessoas ficam com medo, por exemplo, do Joshua Anderson ser um laranja de alguma coisa. Eu não acredito que é isso. E aí, por exemplo, o medo do vascaíno é vir uma empresa, porque vai ser revendido. Vai ser revendido, isso é um fato. Os caras já entraram falando isso daí. E a gente, infelizmente, tem que aceitar. Pode não concordar, mas tem que aceitar. E aí virá uma nova empresa. As exigências do Pedrinho são que essa empresa queira investir no futebol, são que essa empresa entenda de futebol, mas será que vai ser uma empresa que entende de futebol? Esse é um outro questionamento que eu faço. Então, assim, essas pessoas que ficam falando, não tinha que ser revendido. Vai revender, cara. O Vasco não tem dinheiro, tá? O Vasco tá mundos e fundos aí, tá movendo mundos e fundos aí para poder trabalhar com o que tem. Mas assim, o Pedrinho já falou que vai revender, pô. Aí a gente fica naquela questão assim, tem um contrato. Vão revender nos mesmos moldes que venderam para 777? Vão revender sem fazer um conselho, sem fazer nada, sem fazer uma auditoria para responsabilizar os caras que fizeram a primeira venda, Salgado e a turma lá? Vai acabar tudo em pizza? Vão revender de qualquer jeito? Esse é o questionamento que eu faço nesse vídeo aqui. E aí é complicado, eu não vou nem entrar em termos técnicos, porque eu não entendo muito disso. Tem vários canais aqui que explicam tecnicamente isso. Mas deixo essas perguntas aí. Primeiro, vão revender de forma soldada, de qualquer jeito? Essa é a primeira pergunta. Segundo, se revender, será que o investidor que virá é um investidor que quer trabalhar no futebol do Vasco, que quer fazer o Vasco forte? Segunda pergunta. Terceira pergunta, como que vai revender se a ACAP não é a única credora? Mais uma pergunta. Então tem vários questionamentos. Tem muita gente aí que fica colocando, porque o dono do Chelsea quer comprar o Vasco. Como? Da onde tá vindo essas informações? Porque agora o que vão ficar querendo passar para vocês aí, pessoal, é sobre esse negócio. Não, tem que revender e agora todo mundo vai fazer o máximo possível para farmar likes e views, botando um monte de investidor no Vasco, falando de valores, entendeu? Agora já vão fazer o mesmo ciclo que fizeram antes. Vão largar o Vasco de lado, porque esses canais de YouTube eles já perceberam que o vascaíno quer a revenda. Então eles vão botar o Vasco de lado. Botando o Vasco de lado, eles vão começar a citar valores. Não, porque o Vasco vai ser revendido por não sei quantos milhões. O Vasco vai ser revendido por não sei quantos milhões. Vão começar a vender sonho para vocês de novo. Então vocês têm que tomar cuidado. Eu não vou fazer isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui, mais tarde a gente vai fazer a nossa live aqui
para saber de vocês o que vocês pensam sobre essa história toda de revenda, tá? Porque eu quero trocar essa ideia e resenhar com vocês. Enfim, mais tarde a gente fazendo a live, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas o ciclo vai se renovar com relação a esses youtubers aí. Já começou. Já colocaram o dono do Chelsea, já colocaram não sei quem. E é isso que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então tomem cuidado com esse tipo de vídeo, com esse tipo de coisa. Valeu, até o próximo vídeo. Mais tarde, obviamente, a gente vai fazer nossa live aqui. Espero vocês lá. Beleza, pessoal? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.